Neste vídeo vamos ver quando e como utilizar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital utiliza-se no cálculo de limites. Vamos supor que temos que calcular limite de f de x sobre g de x quando x tende para a e que obtemos 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. São duas indeterminações. Neste caso, podemos utilizar a regra de L'Hopital. Simplesmente igualamos ao limite de f' de x sobre g' de x, ou seja, vamos derivar o numerador e o denominador separadamente e voltamos a calcular o limite. Esta regra pode ser utilizada para o cálculo de limites quando x tende para a, para a mais, para a menos, para mais infinito ou menos infinito. O que interessa é dar a indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Vamos ver 5 exemplos. No primeiro exemplo, vamos calcular limite de 5x sobre e elevado a x menos 1 quando x tende para 0. Começamos por substituir o x por 0, obtemos 5 vezes 0 sobre e elevado a 0 menos 1, ou seja, 0 sobre 1 menos 1, que dá 0 sobre 0. Estamos perante a indeterminação 0 sobre 0, logo podemos utilizar a regra de L'Hopital. Portanto, vamos derivar o 5x, que dá 5, e mantemos o limite na mesma, e vamos derivar o e elevado a x menos 1, que dá e elevado a x. Uma vez que já derivamos, vamos voltar a calcular o limite, ou seja, vamos substituir o x por 0, dá 5 sobre e elevado a 0, ou seja, 5 sobre 1, logo 5. Vamos ver um segundo exemplo. Vamos calcular o limite de 5x² menos 5 sobre 2x² menos 7x mais 5, quando x tende para 1. Se substituirmos o x por 1, muito rapidamente fazemos o cálculo e obtemos 0 sobre 0. Logo, podemos utilizar a regra de L'Hopital. Vamos então derivar o numerador. A derivada de 5x² menos 5 é 5 vezes 2x, ou seja, 10x. A derivada de 2x² menos 7x mais 5 é 4x menos 7. Mantemos no mesmo limite. E agora vamos voltar a calcular o limite, ou seja, vamos substituir o x por 1, que dá 10 vezes 1 sobre 4 vezes 1 menos 7, logo menos 10 sobre 3. Terceiro exemplo, vamos calcular o limite de x² menos 10 sobre 3x² mais x, quando x tende para mais infinito. Calculamos então primeiro o limite. Quando x tende para mais infinito, obtemos mais infinito sobre mais infinito, logo podemos utilizar a regra de L'Hopital. Derivamos então o numerador e o denominador. A derivada de x² menos 10 é 2x. A derivada de 3x² mais x é 3 vezes 2x mais 1, ou seja, 6x mais 1. Mantemos o limite, voltamos a substituir o x por mais infinito, obtemos na mesma mais infinito sobre mais infinito. Quando isto acontece, voltamos a utilizar a regra de L'Hopital, ou seja, vamos novamente derivar o 2x, que dá 2, e o 6x mais 1, que dá 6. Neste caso, obtemos uma constante, já não depende de x, logo o limite é igual a 2/6, ou seja, 1/3. No quarto exemplo, vamos calcular o limite de ln de x² sobre x² menos 1, quando x tende para mais infinito. Calculando este limite, obtemos mais infinito sobre mais infinito, logo podemos utilizar a regra de L'Hopital. Para calcular a derivada de ln de x², precisamos da fórmula do ln. A derivada de ln de u é igual a u' sobre u. Logo, neste caso, obtemos 2x, que é a derivada de x² sobre x². A derivada de x² menos 1 é 2x. Antes de substituir o x, vamos tentar simplificar esta expressão. Vamos escrever 2x sobre 1 em vez de 2x e aplicar a regra do pneu.
ou seja, obtemos limite de 2x vezes 1 sobre x² vezes 2x. Podemos cortar os dois, o x, e obtemos limite de 1 sobre x² quando x tende para mais infinito. Já temos a expressão completamente simplificada, vamos voltar a substituir o x por mais infinito, que dá 1 sobre mais infinito, logo 0. Quinto exemplo, vamos calcular o limite de e elevado a x menos 1 sobre x³ mais 4x quando x tende para mais infinito. Este limite também dá mais infinito sobre mais infinito, logo podemos utilizar a regra de L'Hopital. Vamos então derivar. Começamos por derivar o e elevado a x menos 1, que é e elevado a x. A derivada de x³ mais 4x é 3x² mais 4. E agora vamos calcular novamente o limite. No entanto, aqui obtenho mais uma vez infinito sobre infinito, logo vou utilizar novamente a regra L'Hopital. Vamos então novamente derivar. A derivada de e elevado a x é e elevado a x. E a derivada de 3x² mais 4 é 6x. Volto a calcular o limite quando x tende para mais infinito, dá infinito sobre infinito, logo vamos utilizar novamente a regra de L'Hopital. Vamos novamente derivar, a derivada de e elevado a x é e elevado a x, a derivada de 6x é 6, voltamos a calcular o limite, obtemos desta vez e elevado a mais infinito sobre 6, ou seja, mais infinito sobre 6, concluindo, obtemos mais infinito.